Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de História do terceiro ano. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 4 do livro didático de vocês, que se chama O Período entre Guerras. Esse nome é exatamente porque nós iremos estudar o período entre a Primeira Guerra Mundial, entre o final da Primeira Guerra Mundial e o início da Segunda Guerra Mundial. Então, é o que aconteceu de mais importante no cenário político econômico, social da Europa e do mundo em geral, entre as duas grandes guerras, tá? Então, todo capítulo a gente inicia com uma fotografia. Essa daqui, ó, a gente pode ver que é uma fotografia, ó. Olha aqui a legenda. Nessa fotografia tirada por volta de 1920, vemos mulheres se divertindo em uma praia em Washington, Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de que na década de 1920, né, começa um processo de maior liberdade para as mulheres em alguns locais do mundo. Então, por exemplo, uma das coisas que marca bastante esse período é esse corte de cabelo curto, que não era comum até o século XIX, né, início do século XX, as mulheres terem cabelos curtos. Geralmente as mulheres tinham cabelos longos. E aqui no início do século XX, na década de 20, você tem esse tipo de corte aqui como um símbolo de uma maior liberdade, né, para a mulher, e também o fato delas poderem frequentar a praia usando maiôs também já significa uma maior liberdade, tá? Vamos ver aqui o resumo desse capítulo. Ó. Após a Primeira Guerra Mundial, os países europeus enfrentavam uma situação muito difícil, sobretudo em razão da grande destruição causada pela guerra e pela morte ou invalidez de milhões de jovens. A gente tem que lembrar, galera, que os capítulos anteriores, que a Primeira Guerra Mundial ela é basicamente uma guerra europeia. Ela se inicia através do acirramento das disputas por mercado consumidor e por matérias-primas na Europa. Então você vai ter a Inglaterra e a França de um lado, do outro a Alemanha, que vai se juntar com a Áustria, o Império Austro-Húngaro, e vão ter uma grande rivalidade para ver quem vai poder dominar locais periféricos na África e na Ásia, e essa rivalidade vai eclodir com a Primeira Guerra Mundial, que basicamente vai ser uma guerra europeia. Vai ter envolvimento de outros países, sim, mas em menor escala, e o conflito vai se desenvolver quase que todo na Europa, tá? O esforço de reconstrução resultou no endividamento de vários países europeus, especialmente com os Estados Unidos da América, que emergiram da guerra como o grande país credor e como a maior potência econômica e militar do planeta. Nesta unidade, vamos estudar alguns acontecimentos importantes pelo período que posteriormente ficou conhecido como entreguerras. Conheceremos diversos aspectos do American Way of Life, ou seja, o modo de vida dos Estados Unidos, né, estadunidense, e ainda a intolerância a tudo aquilo que era considerado anti-americano. Também vamos estudar a profunda crise que se abateu sobre a economia dos Estados Unidos a partir de 1929, conhecida como a Grande Depressão, e como essa crise repercutiu em diversos países, partes do mundo, favorecendo, por exemplo, o fortalecimento de regimes totalitários que mais tarde provocariam a Segunda Guerra Mundial. Então aqui a gente já tem um resumo dos pontos mais importantes desse período entre guerras, que é a consolidação dos Estados Unidos como uma potência mundial, credora de outras nações. Credora quer dizer o quê? Que ela emprestava dinheiro para outras nações. Então, depois da Primeira Guerra Mundial, ela vai emergir como uma grande potência porque justamente as que estavam envolvidas na primeira, principalmente França e Inglaterra, elas vão ficar enfraquecidas porque gastaram muito dinheiro na guerra e perderam muitas vidas. Então, os Estados Unidos, se industrializando, vai começar a tomar o lugar que era dessas nações europeias como uma grande potência. E depois a gente vai ver a primeira grande crise do capitalismo, né? Como os capitalistas vão entender que
o capitalismo ele não pode ser regulado somente pelo mercado. Eles vão entender que é necessária uma intervenção do Estado, porque se não houver essa intervenção do Estado, crises financeiras como essa daqui podem acontecer. E essa foi uma crise que abalou praticamente o mundo todo, tá? A gente vai já entender como é que foi essa crise. Vamos começar aqui com a Europa no pós-guerra. Entender o que aconteceu com a Europa logo depois do final da Primeira Guerra Mundial. Vamos lá. Após o final da Primeira Guerra Mundial, a Europa enfrentava grandes dificuldades. Muitas cidades haviam sido completamente destruídas e vastas áreas agrícolas estavam arrasadas. Os horrores da guerra criaram um clima de desilusão e desesperança em grande parte da população. Então, o clima na Europa era terras destruídas, né? Falta de esperança no futuro e de tentar entender o que tinha acontecido com eles, porque a visão que se tinha era de que a Europa era o centro do mundo. Eles eram as potências mais fortes do mundo. E após a Segunda Guerra Mundial, a Primeira, o clima já era de uma falta de esperança no futuro e de uma desilusão com a própria hegemonia que eles tinham criado durante esse período. Então, era esse o clima que estava na Europa depois da Primeira Guerra Mundial. Vamos continuar aqui, ó. Diante dessa realidade, com o intuito de reconstruir seus países, os governantes europeus contraíram pesadas dívidas, principalmente com os Estados Unidos. Ao emprestar dinheiro para a reconstrução dos países europeus, os Estados Unidos tornaram-se credores. Além disso, exportavam grande quantidade de produtos para a Europa, aumentando ainda mais a sua capacidade industrial. Então, olha só, a gente tem aqui uma fotografia da época, é uma fotografia tirada em 1919, né? Então, um ano após a Primeira Guerra Mundial, mostrando a reconstrução de edifícios danificados durante a Primeira Guerra em Paris, na França. Olha como os Estados Unidos eles lucraram com a Primeira Guerra Mundial. Primeiro eles vão lucrar, né, emprestando dinheiro para esses países que vão precisar fazer uma reconstrução, certo? Quando você empresta o dinheiro, você recebe o valor depois e ainda acrescido de juros. Então eles lucravam com isso. E além disso, eram as indústrias americanas que vendiam esses materiais que seriam usados na reconstrução. Então, eles lucravam, né, duplamente com a reconstrução dos países europeus durante a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Com os países europeus comprando deles, a indústria americana ia se desenvolvendo, gerando cada vez mais riqueza para eles. Continuando, ó. Estados Unidos, a nova potência mundial. Os Estados Unidos atravessaram uma época de grande prosperidade econômica depois da Primeira Guerra Mundial. Durante os anos de 1919 e 1921, sua economia passou por um período de adaptação, mas nos anos seguintes houve o fortalecimento da indústria produtora de carvão, ferro, aço e petróleo e também da produção da indústria química, elétrica e automobilística. Parte desse desenvolvimento deveu-se à dependência dos países europeus que, arruinados pela guerra, tornaram-se consumidores de produtos dos Estados Unidos. Certo? Então, isso aqui a gente já explicou. Aí a gente tem esse box aqui que fala sobre a prosperidade dos Estados Unidos. Vamos entender aqui, ó. O desenvolvimento industrial e econômico que ocorria nos Estados Unidos proporcionou um período de prosperidade e melhora da qualidade de vida dos estadunidenses. Essa prosperidade se refletia, por exemplo, na abertura de estradas, na construção de moradias, no crescimento das cidades e no aumento da aquisição de automóveis, telefones, fogões, entre outros produtos. Então, o que houve nos Estados Unidos? Você vai ter uma melhora da indústria, você vai melhorar a renda da população e essa população vai investir em bens de consumo. Então, esses bens de consumo são automóveis. Nessa época, né, a gente tem que entender que no início do século XX, produtos que hoje são totalmente corriqueiros para nós, na época deles eram produtos que apenas as pessoas com mais dinheiro poderiam ter acesso. Então, telefones, fogões, né, depois vai ter a geladeira, tudo isso vai ser produtos que são bens de consumo e que os americanos eles começaram a ter acesso devido a essa
boa fase da economia americana, tá? Outra coisa, nos Estados Unidos, as linhas de montagem. Vamos entender que processo foi esse dentro das indústrias que ajudou a revolucionar a indústria americana. Ó. O aperfeiçoamento de máquinas e equipamentos contribuiu para o aumento da produção industrial nos Estados Unidos. Outro fator importante para esse desenvolvimento foi a introdução das linhas de montagem nas fábricas estadunidenses. A primeira linha de montagem foi implantada por Henry Ford entre 1863 e 1947 em sua fábrica de automóveis. Nesse sistema de trabalho, conhecido como Fordismo, cada trabalhador exercia uma tarefa específica com o auxílio de máquinas e, dessa forma, os automóveis eram produzidos com maior rapidez. Henry Ford diminuiu a jornada de trabalho de 9 para 8 horas diárias. Além disso, por acreditar que trabalhadores bem pagos eram também bons consumidores, ele ofereceu aos seus funcionários um salário relativamente alto, se comparado ao de outras fábricas da época. Com essas medidas, Ford conquistou trabalhadores mais empenhados e disciplinados em suas tarefas e acabou contribuindo para uma maior circulação do dinheiro no país. E aí a gente tem o próximo tópico aqui, que é o American Way of Life. Ó. O desenvolvimento econômico e tecnológico ocorrido nos Estados Unidos na década de 1920 ocasionou várias transformações na sociedade estadunidense. Em um clima de otimismo, novas maneiras de pensar, de agir e de se vestir e de se expressar difundiam-se por todo o país. Nessa época, um American Way of Life, isto é, o estilo de vida americano, né, estadunidense, tornou-se o modo de vida predominante nas classes média e alta dos Estados Unidos. Então, o que é esse modo de vida americano? É um estilo de vida que precisa ser baseado no consumismo, as pessoas precisam consumir, precisam ter eletrodomésticos em casa, os bens de consumo, e para isso acontecer, só era possível que isso acontecesse com um país economicamente bem desenvolvido, tá? Então vamos ver aqui próximo tópico, que é a propaganda e o consumismo. Então isso aqui foi extremamente necessário para difundir esse modo de vida americano. Vamos lá, ó. Os meios de comunicação veiculavam intensa propaganda que estimulava o consumismo e, assim, uma série de novos produtos invadiu os lares estadunidenses, sobretudo os da classe média crescente. Automóveis e eletrodomésticos como fogões, geladeiras, aspiradores de pó e máquinas de lavar roupas, além de facilitarem o dia a dia das pessoas, conferiam status a quem os possuía. A grande procura por esses bens não estava ligada somente ao conforto que eles proporcionavam, mas também à crença de que o consumo dessas mercadorias ajudaria no desenvolvimento do país. Desse modo, a ideologia do consumismo se consolidou e tornou-se uma das principais características do American Way of Life. Então, a gente tem uma fotografia aqui mostrando uma família americana, né, da década de 1930. Tem aqui, ó, cena em casa de uma família da década de 1930 nos Estados Unidos. Essa fotografia reflete a ideologia do American Way of Life. Então, pessoas em casa com os bens de consumo da época, que eram o rádio, né? E aqui não aparecem outros eletrodomésticos, né? Mas é o modo de vida americano, tá? Vamos continuar aqui. A cultura de massa e os mass media. Vamos entender o que era isso. Ó. Ao longo da década de 1920, as produções culturais também passaram a ser bens que podiam ser consumidos, vendidos ao grande público. O que antes era domínio de uma determinada elite intelectual, agora estava ao alcance da maioria da população. Para designar esse tipo de produção cultural, criou-se o termo cultura de massa, ou seja, a produção cultural voltada para a satisfação do grande público. Basicamente, o que ele está querendo dizer aqui, galera, é que grandes espetáculos já existiam, né, há séculos e séculos. Só que esses grandes espetáculos, geralmente, eles estavam voltados mais para a elite financeira de algum local. E os Estados Unidos, eles foram responsáveis por criar um negócio chamado cultura de massa, que é criar espetáculos que eram voltados para a classe média e também para as classes mais baixas. Então, é massificar, né? Fazer com que a maioria da população tenha acesso
a esse tipo de cultura, né? E que, na verdade, além de cultura, acaba se tornando um produto comercial, certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui uma fotografia tirada por volta de 1920, mostrando o interior de uma sala de cinema em Nova York, nos Estados Unidos. Então, você vai ter aqui o cinema sendo popularizado na década de 1920. Só lembrando que nesse período, né, quando há a invenção do cinema no final do século XIX e início do século XX, aqui já dá para a gente ter uma noção, né, que é interessante, que o cinema ele era mudo, não tinha som. Então era muito comum que ficasse ou um grupo, né, um grupo com instrumentos musicais ou apenas um piano para fazer o som, né, para que as pessoas vissem o filme com algum tipo de música, né? Então era muito comum isso aqui durante a exibição desses filmes mudos, tá? Continuando, ó, mudanças no comportamento. Houve também mudanças nos padrões de beleza e de comportamento nesse período. Inspirados nos astros de cinema da época, como Gloria Swanson, Mary Pickford e Douglas Fairbanks, os homens e principalmente as mulheres buscavam ter maior liberdade na década de 1920. Muitas mulheres passaram a usar roupas mais ousadas, cabelos curtos, dirigiam automóveis, trabalhavam fora de casa, ou seja, tinham hábitos que causavam espanto às pessoas mais conservadoras. Os homens, por sua vez, estavam sempre barbeados, com cabelos curtos e bem penteados, vestindo roupas mais descontraídas que as usadas no século anterior. Foi nessa época que a preocupação com a boa forma física tornou a prática de esportes mais comum entre jovens de ambos os sexos. Além disso, homens e mulheres frequentavam cabarés, onde novos estilos de música como o jazz e de dança como o foxtrot e o charleston tornaram-se populares na década de 1920, tá? Então, isso aqui era extremamente comum, galera, e até hoje né? A gente vê, por exemplo, um artista usando um determinado tipo de roupa numa novela ou num filme e depois acaba se tornando moda ali, né, nos mercados de venda mais populares, né? A blusa da Juliana Paz, né? A saia de não sei quem. Então é extremamente comum. Então, nessa época que começou esse período das pessoas tentarem ter a mesma aparência, usar as mesmas roupas que os astros de cinema, né, utilizavam. E aqui quando ele fala, pessoal, que os homens e mulheres frequentavam cabarés, lembrando, cabaré é um nome que aqui no Nordeste popularmente a gente chama, né, locais de prostituição, extremamente comum aqui no Nordeste, né? Só que cabaré é uma palavra que vem do francês, que eram as casas de shows que existiam no início do século XX. Então era lá que tinham shows de música, como jazz, você vai ter dança, né? Então eram casas de espetáculos, tá? Não confundir com as casas de prostituição do Nordeste. Vamos ver esse box aqui, ó, que é interessante essa história. Vamos lá, ó. A mulher nos Roaring Twenties. A expressão loucos anos 20, do inglês Roaring Twenties, né? Os loucos anos 20, popularizou-se como referência ao período em que compreende os anos de 1919 a 1929, marcado pela euforia e prosperidade econômica pós-guerra e pelas transformações sociais e culturais dos Estados Unidos. Um exemplo das mudanças ocorridas é a emancipação feminina. Nessa época, passou-se a difundir, principalmente por meio do cinema, a imagem de uma mulher moderna, dinâmica e independente, livre para fazer suas escolhas fugindo do padrão tradicional. Isso aqui, galera, vocês estão cansados de saber que, por exemplo, em locais mais, como é que eu posso dizer assim, que tinha uma tradição mais conservadora, como por exemplo o Brasil, essa emancipação feminina ela demorou muito tempo para começar a acontecer. Enquanto em 1920 já estava acontecendo lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil ela só vai chegar lá para a década de 1960 e olhe lá, tá? Então, o que é essa emancipação? É a mulher não ser tão dependente do homem. A mulher poder ter a liberdade de sair, de poder se divertir, de poder trabalhar fora de casa, coisa que não era muito comum em locais muito patriarcais, tá? Aí continuando aqui, ó.
Nos loucos anos 20, os movimentos feministas fortaleceram-se nos Estados Unidos e foram fundamentais na luta pela conquista dos direitos das mulheres. Então, é um box aqui que ele conta, né, como as mulheres se emanciparam. E aqui continua. Ó. Atividades consideradas masculinas, como dirigir automóveis e motocicletas, passaram a fazer parte do cotidiano de algumas mulheres. Outras, mais ousadas, tornaram-se aviadoras. Ao lado, a gente tem uma fotografia de 1920 que retrata a aviadora Ruth Elder, em Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos da América. Então, a mulher não podia nem sair de casa até a década de 1920, mas na década de 1920, com essa maior emancipação nos Estados Unidos, até pilotar avião, elas já estavam pilotando. Agora a gente passa para outro tópico, que é a intolerância no pós-guerra dentro dos Estados Unidos. Né? O que é intolerância? Né? A gente está vivendo muito nesse período agora recente, muitos casos de intolerância aqui no Brasil e em muitas partes do mundo. Então a intolerância é não tolerar um comportamento que teoricamente a sociedade encara como normal. Né? Primeiro que essa questão do normal ela é extremamente relativa. Né? E aí tentam enquadrar o que seria o normal. Normal para quem? Normal para quem comanda, para quem são os líderes economicamente falando da sociedade, e aí querem impor uma questão de normalidade na sociedade. E aí colocar grupos que têm pouca representação política como sendo anormais, tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, né, nos Estados Unidos a gente vai ter casos de intolerância, né, principalmente contra pessoas negras. A gente tem que lembrar, galera, que a escravidão ela durou séculos nas Américas. E quando ela quando ela for abolida, muitos desses descendentes de escravagistas brancos, eles não queriam perder o poder que eles tinham sobre a população negra. E aí começaram o processo todo de intolerância e de preconceito contra a população negra. Vamos tentar entender aqui, ó. No decorrer da década de 1920, ao mesmo tempo em que o American Way of Life se consagrava entre as famílias de classe média e alta, ganhava força um movimento nacionalista. Esse movimento foi caracterizado pela grande intolerância a tudo que não fosse genuinamente americano, entre aspas, e manifestou-se por meio de proibições de caráter reacionário e por um forte preconceito em relação a negros, judeus, católicos e imigrantes, que passaram a ser vistos como anti-americanos. Isso aqui é interessante, galera, a gente entender que os Estados Unidos, né, eles são uma nação que foi fundada, né, foi colonizada pelos ingleses, principalmente por ingleses que fugiam da perseguição lá na Inglaterra. Então, os que chegaram aqui, que formaram as primeiras colônias americanas, muitos deles eram da religião protestante. E essa maioria protestante ela vai se perpetuando lá no poder nos Estados Unidos durante um bom tempo. E o que é engraçado é que, com o passar dos séculos, essas pessoas que vieram para cá, que foram para lá, né, fugidas, e que muitos deles eram miscigenados e que foram para um novo país em busca de uma nova vida, depois de um tempo vão começar a julgar os outros imigrantes que vão chegar. Então, eles, como eram os primeiros, né, têm o direito de estar ali, os outros já não têm mais. Então, começa aí esse sentido desse nacionalismo idiota que existe nas sociedades, tá? Aí aqui a gente tem o racismo da Ku Klux Klan. Uma das manifestações mais destrutivas da intolerância nos Estados Unidos foi a organização racista chamada de Ku Klux Klan. Formada por nacionalistas extremados e fanáticos religiosos, né? Em nome de supostos valores genuinamente americanos e da manutenção da suposta pureza WASP, essa organização passou a perseguir negros, judeus e imigrantes, além de pressionar e corromper autoridades para aprovar leis restringindo os direitos dos grupos considerados anti-americanos. Então, isso aqui é muito interessante, que no Brasil o racismo ele sempre foi velado. Sempre houve a perseguição contra
pessoas negras aqui no Brasil. Mas ele sempre foi de uma maneira velada. Então, sempre assim, a pessoa diz que não é preconceituosa, mas está lá atacando pessoas negras e fazendo com que elas percam o emprego e daí por diante. Nos Estados Unidos, a força desses grupos, né, extremistas aqui, esses fanáticos, era tão grande que eles conseguiam aprovar leis no Congresso que eram leis racistas, como por exemplo, durante muito tempo nos Estados Unidos, pessoas negras, quando elas estivessem no ônibus e entrasse uma pessoa branca, elas eram obrigadas a ceder o lugar delas para o branco. Entendeu? Então, as escolas eram separadas, tinha escolas só para negros e escolas só para brancos. Então, eles conseguiam colocar na lei lá. Então, era um país extremamente racista, certo? Outra coisa que vai acontecer durante esse período do entre guerras, né? Nos Estados Unidos vai acontecer um período em que eles vão proibir bebidas alcoólicas. Vamos entender aqui por que isso aconteceu, ó. Resultado da intensa campanha dos setores mais tradicionalistas da sociedade, como a União das Mulheres pela Temperança Cristã, membro das igrejas puritanas e da Liga Antibares, foi aprovada a 18ª emenda à Constituição estadunidense em janeiro de 1920. Conhecida como Lei Seca, ela proibia a fabricação, o transporte e o consumo de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. A proibição, porém, não contribuiu para uma época de ideias e vidas limpas, como queriam seus defensores. Ao contrário, o número de estabelecimentos que vendiam bebidas alcoólicas clandestinas aumentou muito, assim como o consumo de álcool e os casos de hospitalização em razão da má qualidade das bebidas produzidas em fábricas ilegais. Além disso, a proibição gerou um atrativo negócio para os gangsters, como eram chamados criminosos que enriqueceram com a produção e a venda clandestina de bebidas. O crescimento da criminalidade e os protestos contra a lei seca levaram à sua abolição pelo presidente Roosevelt em dezembro de 1933. Então vamos tentar entender aqui o que aconteceu. Esses grupos extremamente conservadores que tinham nos Estados Unidos, os caras colocaram uma ideia na cabeça de que as bebidas alcoólicas elas eram responsáveis por tirar dos homens, né, principalmente dos homens, a moral deles. Então fazer com que eles ficassem amorais, que eles não gostassem de trabalhar. Então eles achavam que se proibissem a bebida, né, ia ter uma elevação da moral da sociedade, as pessoas iam trabalhar direito, não ia ter mais vagabundagem pela rua e assim por diante, né? Só que aí eles entenderam, né, a duras penas, que não se pode fazer isso dentro de uma sociedade em que a bebida alcoólica ela já é estabelecida há séculos e séculos e séculos, né? Era algo socialmente comum entre as pessoas há muitos séculos. Então, quando cortaram de vez isso, primeiro, as pessoas se recusavam a parar de beber. Então, por exemplo, um homem que já tinha os seus 50 anos, que bebeu a vida inteira, ele não ia parar de beber. Então, o que eles faziam? Buscavam bebidas em locais proibidos, né? E aí, muitas vezes, muitos eram hospitalizados porque essa bebida era feita de maneira clandestina, então não tinha uma qualidade, e acabavam bebendo bebidas alcoólicas de má qualidade, que hospitalizavam as pessoas. E o pior de tudo isso foi que eles entenderam que proibindo a bebida, estavam dando margem para que se criasse um crime organizado em torno da venda de bebidas. Então, não existia, por exemplo, né, o crime organizado de venda de álcool, e agora começou a existir. Então, por exemplo, esse cara aqui, ó, que é o Al Capone, que é o gangster mais conhecido desse período, ele enriqueceu vendendo bebida alcoólica, vendendo uísque, né, vendendo vinho e outros tipos de bebida, porque os ricos queriam continuar bebendo. Só que como não podia, eles acabavam comprando clandestinamente. Então gerou um período que foi até pior, porque gerou um crime organizado, essas pessoas eram muito violentas, matavam seus inimigos, né? Matavam policiais, e foi um tiro pela culatra, né? E depois eles acabaram revogando essa lei, quando eles viram que essa lei não fazia sentido na sociedade, certo? Continuando aqui, a gente chega numa das partes mais interessantes do conteúdo, que é a crise de 1929.
é importante a gente entender como é que ela aconteceu, tá? E qual foi a lição que o capitalismo tirou dessa crise. Porque até então se acreditava, né, os teóricos do capitalismo acreditavam que o mercado ele deveria se regular. O que isso quer dizer? Quer dizer que o governo não deveria interferir de forma nenhuma nas negociações entre empresas, entre trabalhadores, tá? E depois eles viram que isso não era possível, porque isso poderia arruinar a economia do mundo. Vamos entender como é que isso aconteceu, ó. O clima de prosperidade nos Estados Unidos da América na década de 1920 gerou uma onda de investimentos em ações de empresas na Bolsa de Valores de Nova York. Isso fez o mercado de ações se valorizar e a economia se tornou aparentemente mais dinâmica, apresentando um crescimento superficial. Porém, nem todos os setores produtivos foram afetados por essa euforia do mercado e a desigualdade social ainda se mostrava marcante entre os setores da sociedade. Por isso, os economistas afirmaram que não houve um crescimento real da economia estadunidense nessa época. Isso aconteceu principalmente porque os consumidores procuravam manter um nível de vida mais alto que a realidade econômica permitia, contraindo empréstimos garantidos por hipotecas. Vamos por parte, galera. Então, ó, o que estava acontecendo nos Estados Unidos? Teve uma melhora econômica? Teve, mas não em todos os setores. Tá? Então ainda tinha uma parcela da sociedade que não tinha acesso a essas melhorias econômicas. E muitas pessoas queriam manter aquele estilo de vida americano da década de 1920. E para manter esse estilo de vida, para comprar um automóvel novo, comprar um rádio, comprar uma geladeira, eles acabavam recorrendo a empréstimos e se endividando. Lá nos Estados Unidos, uma das formas mais comuns de se conseguir empréstimo nos bancos são as hipotecas, coisa que aqui no Brasil não é tão comum. O que é a hipoteca? Você oferece um bem como garantia para poder pegar um empréstimo. E geralmente, qual é o bem que as pessoas têm que é o bem mais valioso que você pode dar como empréstimo como uma garantia para o seu empréstimo? As casas. Então era muito comum as pessoas darem as casas como hipoteca, e se elas não conseguissem pagar as prestações do empréstimo, elas acabavam perdendo a casa e ficando sem onde morar, tá? A partir da metade da década de 1920, no entanto, o crescimento econômico estadunidense entrou em desaceleração, pois a recuperação da indústria e da agricultura europeia tornou a Europa menos dependente dos produtos importados dos Estados Unidos. Aí a gente tem a quebra da Bolsa dos Valores de Nova York. Ó. O dinamismo no mercado interno estadunidense também foi prejudicado pela queda no valor dos salários pagos aos trabalhadores. Com menores salários, diminuiu o poder de compra da população e o consumo caía, porém as indústrias continuavam produzindo, gerando estoques que ficavam encalhados, desencadeando uma crise de superprodução. Então, ó, primeiro ponto. Hoje em dia, existe um negócio chamado estudo de mercado. Então, por exemplo, as empresas elas pagam, né, para que se faça um estudo de mercado para saber se, por exemplo, num local dá para se produzir, né, botar uma indústria e produzir determinado tipo de produto e até a quantidade que se dá para produzir e que aquele mercado ali pode comprar. Antigamente eles não tinham isso. Então, o que aconteceu aqui? Uma crise de superprodução. O cara produzia um monte de carro, não vendia, aí no mês seguinte, em vez de diminuir o número de produtos, né, da produção de carros, eles faziam o mesmo tanto. Então ia gerando e encalhando ali os produtos e não ia vendendo, e isso vai gerar uma crise de superprodução. O preço das ações era especulado e continuou subindo até que se tornou evidente que essa euforia não era compatível com a situação real das empresas, que começaram a falir. Então, o que é isso especulado? Quer dizer que eles davam uma projeção de qual era o valor daquela empresa, só que na realidade não era aquele valor. As empresas estavam começando a ter prejuízos e no final acabaram falindo uma atrás da outra. Os investidores correram para vender as suas ações, mas já não havia compradores e o preço delas despencou. Isso aqui é outra coisa, galera. Ó, quando no mercado tem uma regra que é a mais básica, que é se você tem uma oferta muito grande de um produto, o preço dele diminui, porque é comum, tem em todo canto. Se ele é raro, tem pouco, o preço dele tende a ser mais alto, certo? E aqui o que aconteceu? Como essas empresas começaram a falir,
os donos delas começaram a vender as ações delas, que são as partes das empresas, na bolsa de valores. Como todo mundo decidiu fazer isso ao mesmo tempo, tinha uma grande oferta de ações. O que vai acontecer com o preço das ações? Ele vai cair. Então essas empresas praticamente faliram da noite para o dia, tá? Continuando aqui, ó. A Grande Depressão pode ser definida como um período de recessão econômica que durou desde a crise de 1929 até o final da década de 1930. Nos Estados Unidos, durante os primeiros anos após a quebra da Bolsa de Valores, mais de 9 mil bancos faliram e cerca de 300 mil empresas foram fechadas, deixando desempregados cerca de 12 milhões de trabalhadores. Então, foi uma crise geral em que várias empresas quebraram da noite para o dia, deixaram milhões de desempregados. Essas empresas, elas tinham negócio não só nos Estados Unidos, mas em outras partes do mundo, e isso vai afetar o mundo todo. Então foi uma crise econômica generalizada. Pessoas que eram bens de vida nos Estados Unidos, né, tinham boas condições de vida, da noite para o dia viraram mendigos, né? E essa crise ela só vai ser resolvida na década de 1930 com ações e a intervenção do governo dos Estados Unidos, tá? Mas a gente vai ver esse conteúdo aqui na próxima aula, certo, galera? Próxima aula a gente vê aqui como é que os Estados Unidos resolveram a crise econômica gerada, né, em 1929, certo? Então é isso, pessoal. Vamos ficar por aqui hoje de conteúdo. Na próxima aula a gente começa aqui da página 90, certo? Finalzinho da 89, começo da 90. E vamos fazer a atividade que vai ficar lá no Google Sala de Aula, atividade sobre a aula de hoje, certo? Então é isso, pessoal. Valeu e até a próxima aula. Tchau!